Olá, vencedores, Pai seja convosco. Pastor Cristiano Silva para mais uma live, e hoje nós vamos abordar a temática superando traumas na adolescência. E desde já quero saudar a todos, sejam todos bem-vindos a esta live. A você que vai ter a oportunidade de assistir ao vivo, que você seja edificado através do conhecimento que será liberado nessa live, e a todos vocês que ouvirão depois. Eu creio que o poder da palavra também vai falar forte. Superando traumas da adolescência. Eu vou me utilizar do texto base, Isaías 43, 18 e 19, que diz: Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no erro. A adolescência é a fase mais intensa de construção da identidade e também uma das mais vulneráveis no que diz respeito às emoções, emocionalmente. É nesse período que surgem muitos traumas: rejeição social, bullying, críticas familiares, comparações, pressões sexuais, crises de aparência, frustrações afetivas, abandono emocional, falta de validação. Traumas adolescentes são como sombras que seguem o adulto. Mas o texto referido em Isaías 43, 19, há uma promessa de Deus: eis que faço coisa nova. E essa promessa inclui cura de memórias. Então, nós vamos para algumas definições etimológicas das palavras. A palavra trauma vem do grego trauma, que é ferida profunda, perda de integridade emocional. Adolescência vem do latim adolescere, é crescer, amadurecer, desenvolver-se. É transição, estabilidade de formação da personalidade. Memória vem do hebraico zakar, trazer à mente, relembrar, mas também registrar para dar sentido. E a palavra cura vem do hebraico rafá, restaurar, reconstruir, desenvolver função. Deus não apenas cura, Ele reorganiza a alma. Em uma análise psicanalítica, entendendo os traumas da adolescência, segundo a psicanálise, Freud, Lacan, Erickson, entre outros psicanalistas, a adolescência é marcada por 4 fraturas emocionais típicas. Vou repetir. A adolescência é marcada por 4 fraturas emocionais típicas. Primeira, a crise de identidade. Quem eu sou? É o conflito central de Erickson. Traumas aqui geram insegurança e autoimagem distorcida. Segunda marca, a necessidade de pertencimento, de pertencer. A rejeição dos pares provoca feridas profundas, bullying, exclusão, humilhação. É uma das marcas das 4 fraturas emocionais da adolescência típicas. Terceira,
A busca por validação. Se os pais não afirmam, o adolescente procura aprovação em relacionamentos doentios. Isso é muito perigoso. Quando ele não é aprovado pelos pais, ele vai buscar outros meios para ser aprovado. E isso pode gerar traumas profundos. Quarto, peso não dito. Traumas reprimidos na adolescência retornam na vida adulta como ansiedade, pânico, compulsões, dependência emocional, autossabotagem, medo de intimidade, entendeu? Que é causado pelo peso do não dito. A psicanálise conclui que o adolescente ferido constrói defesas, o adulto paga o preço por elas. Fazendo uma pequena exposição do texto referido em Isaías 43, versículo 18, versículo 19, etimologicamente, em hebraico, zakar, que é a expressão de não vos lembrei das coisas passadas, que vem do hebraico zakar, significa não permitir que o passado defina o presente. Deus não manda apagar, Ele manda transformar o lugar da dor, que é o processo de transformação, de renovação. Segunda expressão, nem considereis as antigas, que vem do hebraico birim, que é considerar, interpretar, dar significado. O trauma continua vivo quando a interpretação não é curada. Isaías está dizendo, Deus cura o significado da memória e não apenas a memória. A cura realizada por Deus é plena, é completa. Terceiro ponto aqui aplicável de Isaías 43, 18 e 19. Eis que faço uma coisa nova. Vem do hebraico Shadash, que é criar novo, renovar, reconstruir a identidade. Quarta aplicação, que está surgindo, porventura não percebeis, traumas distorcem a percepção, Deus devolve a visão. Então não permita que o trauma permaneça distorcendo a percepção, de você entender que Deus está fazendo uma coisa nova e você precisa perceber as mudanças das coisas novas que Deus está estabelecendo. Deus devolve a visão. Quinta aplicação, até no deserto abrirei caminhos. O deserto da adolescência pode virar estrada de futuro. Então, tudo que veio para trazer traumas, transforma e converte em uma estrada no meio desse deserto para construir um futuro. Eu quero te apresentar 3 pontos homiléticos. Nós nos utilizamos para esse tratamento aí dos traumas da adolescência. Salmos de número 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. João 11:34 diz: E disse, onde puseste? E disseram, o Senhor vem ver. Primeiro ponto homilético aqui é encarando as marcas, identificar a dor, é o início da cura. Quando Jesus chega em Betânia, naquele processo de restauração de Lázaro, de ressurreição, ele pergunta onde é que está o defunto, onde o puseste? E deram-lhe ali ao Jesus o endereço, o caminho do sepulcro. Então eu preciso encarar as marcas, identificar a dor, e isso é o início da cura. Traumas da adolescência mais comuns, rejeição romântica precoce, que é um perigo, bullying escolar, falta de afeto ou validação dos pais, palavras que marcam, você é inútil, ninguém te quer, você não presta, você não vale nada, rupturas familiares,
exposição precoce ao pecado, traição de amigos, vergonhas públicas. Vivemos em uma época, em uma era em que vergonhas públicas são muito notórias, principalmente nas redes sociais. Então isso aqui tudo provoca traumas da adolescência, que são os traumas mais comuns. Isso aqui não são a definição de todos os traumas, é só uma pincelada de alguns traumas que são desenvolvidos, mais comuns na adolescência. A etimologia da palavra quebrantada aqui vem do hebraico shabá, que é partido. O trauma adolescente racha a alma em áreas específicas. Por exemplo, vidro trincado ainda existe, mas não reflete corretamente. Assim a alma marcada na adolescência. Um vidro trincado, ele existe, mas não traz reflexo correto. Assim a alma marcada na adolescência. Aplicando para que você entenda aqui, no meio que te quebrou, reconheça o que afetou a sua vida adulta. Traga à luz memórias que você sepultou. Então isso aqui é identificar, isso aqui é você definir as dores e começar o início da cura, do tratamento da cura. Segundo ponto aqui aplicável, em uma aplicação homilética, a ressignificação da história. A verdade cura a percepção. É como eu falei ontem, e se aplica aqui novamente, Romanos 12:2. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui fala sobre renovação, ressignificação da história, aplicação da verdade, para que a sua história passe por um processo de transformação e mudança. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que traz a libertação, é o conhecimento da verdade que traz a libertação. Isso se refere a todas as áreas da vida. Então o trauma não é a cena, mas o significado da cena. E a psicanálise chama isso de ressignificação. E a Bíblia chama de renovação da mente, que é a expressão anakainosis, que é você passar pela renovação e permitir essa renovação. Deus cura quando muda a interpretação, da rejeição para a identidade, da humilhação para o propósito, da dor para a maturidade, do abandono para a adoção divina. Então quem está ou passou ou está vivendo reflexo hoje de traumas da adolescência, ou algum adolescente está assistindo essa live, que essa live é para esse nível mesmo, está passando por esses processos, Deus, Ele quer te curar e mudar toda essa interpretação. Você vai sair da rejeição para ter uma identidade, da humilhação para viver um propósito com Deus, do período de dor para a maturidade. A dor é pedagógica. E do abandono para a adoção de Deus, para Deus te adotar. Uma cicatriz deixa de doer quando é tratada, mas lembra que você sobreviveu. Então, nosso objetivo aqui é que essas dores, esses traumas se convertam em cicatrizes, e lá na frente você vai se lembrar que você sobreviveu, você passou por essa situação, Deus permitiu, e através de você muitas outras vidas serão curadas e saradas. Confronte crenças adolescentes que ainda te controlam, aqueles processos antigos que hoje quer te controlar. Confronte, substitua mentiras por afirmações bíblicas, profetize a Bíblia para a sua alma.
Enxergue sua história de outro ângulo, no ângulo da graça, do favor que Deus ele te concede, mesmo você não merecendo. Terceiro ponto, libertando o jovem interior, Deus cura o que ficou preso entre 12 a 18 anos, que é um período de adolescência. O profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 1, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisões aos presos. Joel 2,25, o profeta Joel diz: e eu restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a largata, meu grande exército que enviei contra vós. A psicanálise ensina que o adolescente ferido pode ficar preso no passado emocionalmente. Isso é uma afirmação psicanalítica, uma verdade. Só que a Bíblia ensina que o Espírito do Senhor cura os cativos, inclusive os cativos de memória. Então, o poder de Deus pode curar memórias e traumas que está dentro de você. Creia. Como Deus cura o adolescente interior. Como Deus cura o adolescente interior? Primeiro, reconstruindo a autoestima. Salmo 139, verso 14. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Deus, ele restaura o teu autoestima. Segundo, ele cura as rejeições. Efésios 1, 6. Para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em Cristo. Então, o Senhor cura todo o processo de rejeição que você passou. Terceiro, cicatrizando palavras malditas. Números 23, 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Há uma promessa de Deus feita a Abraão que se estende a nós, outros. Deus chegou para Abraão, ainda Abraão, e falou assim: quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Você está protegido pelo poder de Deus. Então Deus, ele cicatriza todas as palavras lançadas malditas acerca da tua vida. Ele quebra, ele neutraliza. Quarto, restaurando o sentimento de pertencimento. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, o Senhor está dizendo assim: você me pertence. Ele quer quebrar isso. Você não é propriedade de traumas, propriedade de quem provocou traumas. Você é propriedade de Cristo. O Senhor te recebeu e colocou sobre você o Espírito Santo e te adotou. E hoje você pode dizer: meu pai, meu papaizinho, Abba Pai. Quinto, curando frustrações afetivas. Salmo 147, verso 3. Sábios quebrantados de coração, eles atam as suas feridas. Uma árvore quebrada na adolescência cresce torta, mas o agricultor pode reposicioná-la com estacas. Assim Deus reposiciona a alma. Só que o reposicionamento de Deus não é com estacas que a qualquer momento pode romper. Pelo contrário, quando Deus restaura, é completo, é seguro e é pleno. Deus sempre nos dá coisas grandes, firmes. Algo grande sem firmeza cai, mas algo grande com firmeza fica de pé. É o que Deus estabelece para as nossas vidas. Deixe Deus entrar nos quartos escuros da tua adolescência. Ore sobre feridas específicas daquele período. Clame, ore. Permita acompanhamento espiritual e psicológico. Não ignore o tratamento.
Se preciso for, passe por um psicólogo, por um psicanalista, por alguém especializado em cura de traumas, porque ele vai te dar um tratamento da alma e também passe por um acompanhamento espiritual de quem tem conhecimento para esse tratamento. Existem homens e mulheres preparadas para isso por Deus para te ajudar. E eu me preparei justamente para isso, para poder colaborar, ajudar aqueles que estão amarrados nos traumas da adolescência. Então, quando eu fiz a psicanálise, quando eu fiz terapia cristã, entre outras coisas que nós fazemos para o aperfeiçoamento do conhecimento, o objetivo é ajudar. Eu estou aqui com essa live para te ajudar. Então, se você conhece alguém que está passando por traumas que aconteceu na adolescência, compartilhe a live, marque ele, para que ele possa ouvir essa palavra, entender que existe um caminho para ele viver em paz, tranquilo, sem nenhuma marca de doenças psicossomáticas que aconteceram lá no passado, que Deus tem a cura. Então, permita acompanhamento espiritual do psicólogo e reconstrua a sua identidade em Cristo. Nunca se esqueça que em Deus podemos viver todas as coisas. Deus tem a solução para todos os problemas. Ele resolve todos os problemas. Então, em uma aplicação final aqui, 5 passos práticos para curar traumas adolescentes. Reconheça o trauma, nomeie sem medo. Reconheça, pega um papel, vai anotando, nomeie. Segundo passo, perdoe o que te marcou negativamente. Quem te marcou negativamente, libere o perdão. Ou você perdoa ou você morre. Esse livro, essa temática é um livro que eu fiz no ano que vem, eu vou lançar. Ou você perdoa ou você morre. Perdoando como Cristo. Então libere perdão. Trate emoções reprimidas, com diálogo, oração, terapias. Reescreva a sua identidade em Jesus diariamente, todos os dias. Ele tem coisas novas para revelar para você. Encerrando, a adolescência é a fase que constrói identidade e Deus está reconstruindo a sua. Tome posse. O que você perdeu lá atrás, Deus restitui. O que te feriu, Deus cura. O que te marcou, Deus transforma. A ferida da adolescência não será a sentença da sua vida. Estou profetizando aqui. Será o lugar onde Deus fará coisa nova. Tome posse desse mistério. Eu vou orar pela sua vida. Eu estou na correria. Daqui a pouco estou viajando para a cidade de Camamu, onde prego nesta noite. Mas amanhã nós voltamos mais uma live. E amanhã nós vamos falar sobre traumas na juventude. Mas eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a sua vida. E eu creio que no discorrer dessas lives, Deus vai operar maravilhas, não só em cura de traumas, na saúde. Eu creio que pessoas vão jogar a enfermidade para fora, pessoas vão receber cura ao nível de não precisar mais de tratamentos à base de remédios controlados. Pessoas serão curadas no nível de não precisar passar mais por cirurgias, porque nós estamos aqui debaixo de uma unção profética do poder do nome de Jesus. E a Bíblia diz que em Deus fazemos proezas. Que Jesus disse em João 14:12: se crê em mim, farão obras maiores do que a que eu fiz, porque eu estou indo para o Pai. E eu creio nessa dimensão. Então oremos. Pai da glória, ao teu nome a honra e o poder para sempre. Eu te apresento os teus filhos que estão assistindo, aqueles que assistirão posteriormente. E te peço em nome de Jesus o Cristo, a manifestação do teu poder, curando traumas na adolescência, curando essa alma ferida, restaurando o espírito, a alma e o corpo desta pessoa, fazendo, Senhor, que essa pessoa, ó Deus meu Pai, receba a restituição daquilo que perdeu, cura daquilo que feriu e transformação daquilo que marcou a vida desta pessoa com traumas.
Eu profetizo, Senhor, que a ferida da adolescência não será a sentença da vida dessa pessoa, mas será o lugar onde o Senhor fará coisas novas. Eu profetizo o teu milagre sobre esta pessoa. A manifestação do teu poder. Também, ó Deus, eu oro pelos enfermos, pelos doentes, pelos acamados, seja qual for o nível da doença, das enfermidades, cura e opera maravilhas. Que o surdo ouça, que o mudo fale, que o paralítico anda, que o morto ressuscite, que os cegos voltem a enxergar, que o câncer seja curado, que os nódulos desapareçam, que as hérnias desapareçam. Ó Deus, meu Pai, que os tumores saiam, que as pedras sejam quebradas dos rins ou da vesícula, que tudo que está se preparando para o infarto seja cancelado, para o infarto seja cancelado, para um derrame, um AVC seja cancelado, que doenças genéticas sejam quebradas, que maldições genéticas sejam quebradas e destruídas. Eu ordeno as enfermidades, do alto da cabeça aos pés, a saírem, e que toda obra do mal seja quebrada. Eu ordeno em nome de Jesus aos espíritos de enfermidades a caírem por terra. Eu ordeno que saia em nome de Jesus. Seja livre de doenças psicossomáticas, seja liberto de doenças espirituais e sejam curados de doenças patológicas. Recebam a plenitude dos milagres. Receba a manifestação poderosa de Jeová Ravá, do Deus que cura, do Deus que sara. E se você precisa de uma providência, eu profetizo neste momento uma ação sobrenatural de Jeová Jireh. Age Jeová Jireh na vida dos teus filhos. Age Jeová Ravá na história dos teus filhos. Recebam milagres de Deus e que todo mal saia no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, tome todos posse do milagre. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que entraram na live, que estão assistindo. Que Deus os abençoe, tenham todos uma boa tarde. Paz seja com todos vocês. Amanhã nós retornaremos falando sobre traumas na juventude. Nós estamos fazendo live de tratamento psicossomático, espiritual. Será forte que Deus fará. Amém? Que Deus os abençoe. Compartilhe. Deixa Deus te usar. Deus abençoe.